começar a palavra, eu queria fazer um combinado com vocês. Quem aí está com o celular? Levanta a mão. Eu gosto muito de anotar a palavra, eu acho isso assim, sensacional. Só que eu vou fazer o combinado de vocês só pegarem o celular para anotar quando vocês escutarem alguma coisa que você vai falar bem assim na sua cabeça. Uou! Falou com você, Deus falou com você. Aí você pega o celular e anota, beleza? Liberado. E aí, gente, o resto do tempo eu quero que vocês prestem atenção aqui. E eu queria perguntar, quem aqui gosta de ganhar presente? Levanta a mão. Glória a Deus, eu também gosto. Amo ganhar presente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o maior presente do Pai. Deus, ele nos deu um presente. Mas será que você sabe o que foi isso que ele deixou para você? É o que a gente vai descobrir aqui hoje. Antes disso, eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês, abaixassem a cabeça e orassem aqui junto comigo. Repitam, tá? Deus, nessa noite, fala comigo. Pai, não deixe que nenhuma distração me tire da sua presença. Fala comigo, mesmo que me incomode. Fala comigo, onde o Senhor sabe que eu preciso consertar. Amém, glória a Deus. Bom, outra pergunta, porque eu vou encher vocês de perguntas hoje para vocês ficarem bem acordados. Alguém aqui, pode responder no coração de vocês, alguém aqui já se sentiu cansado, triste, desanimado, olhou para o lado e pensou bem assim, meu Deus, eu estou sozinho. Mesmo rodeada de várias pessoas, eu me sinto sozinha, eu sinto que eu não tenho ninguém com quem contar. Quem já se sentiu assim? Responde aí no coração de vocês. Eu já me senti assim, várias vezes, inclusive essa semana. Justamente a semana que Deus falou com a tia Cleide. E foi isso que inspirou essa palavra. Porque eu, essa semana, estava me sentindo tão triste, tão sozinha, tão cansada, e pensando, Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Eu olho para o lado, parece que não tem ninguém, eu estou rodeada de gente, mas parece que eu não tenho amigo, que eu não tenho com quem contar. Eu estou tão cansada de saber o que eu preciso fazer e não fazer, porque alguma coisa não me deixa fazer. E talvez vocês estejam assim hoje, e é disso que eu quero falar. O maior presente que Deus nos deu foi o Espírito Santo, que é a grande revelação que temos aqui. Então, vamos lá, a Bel vai pôr para mim aí João 14, versículo 16 e 17. Quem tiver com a Bíblia também pode abrir aí, quem não tiver, acompanha aqui no telão. João 14, versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca nos deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não o pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Glória a Deus. O grande presente que Deus nos deu foi o Espírito Santo. Deus, ele nos deixou um ajudador, um consolador, uma pessoa que vai cuidar de nós, e essa pessoa é o Espírito Santo. Mas, afinal, quem é esse Espírito Santo que a gente tanto escuta falar na igreja, na célula, nos cultos? Realmente, será que ele consegue me ajudar? Quem é ele? Porque talvez você saiba muito bem quem é Deus, você saiba quem é Jesus. Jesus foi lá, morreu na cruz por você, porque ele te ama. Mas quem é o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo, ele não é uma criação posterior. Como assim, Dani? Ele não foi uma criação que Deus deixou para a gente depois da morte de Jesus para nos ajudar e pronto. Não, não foi isso. O Espírito Santo, ele nunca foi um plano B. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Sabe aquilo lá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso significa que ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, ele não é qualquer pessoa. E antes de nós existirmos, ele já existia. Isso vai falar lá na palavra de Deus, né, em Gênesis 1, versículo 2, que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas. Então, antes de nós já existirmos, antes de nós sequer sermos concebidos, o Espírito Santo já estava aqui, porque ele também é Deus. E aí você pode se perguntar, mas tá bom, beleza, o Espírito Santo é Deus, mas o que você quer dizer com isso? Por que o Espírito Santo existe? Por que Deus criou ele? Não, cancela, gente. Por que o Espírito Santo existe? O Espírito Santo existe porque Deus, ele é um Deus relacional. E ele sempre quis habitar no meio do seu povo, agir no mundo e revelar a sua vontade. É por isso que o Espírito Santo existe. E hoje a gente vai navegar um pouquinho sobre isso. E por ele ser relacional, ele veio continuar a presença de Deus conosco, assim que Jesus subiu aos céus. Quero que vocês coloquem aí João 16, versículo 7, por favor.
Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, Jesus, quando ele estava ali prestes a morrer, os discípulos eles estavam muito entristecidos, eles não queriam que Jesus subisse. Poxa, eu vou ficar sem o meu mestre. O que será de nós? Nós já somos perseguidos por todos os lados. Eles sabiam que essa perseguição ia piorar. Eu vou ficar sem o meu mestre, o que eu vou fazer? Mas aí Jesus fala, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, o ajudador, a pessoa que vai te orientar, que vai te guiar nesse processo da sua caminhada cristã. E foi isso que aconteceu. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele tinha pedido para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto descesse poder. E esse poder desceu 50 dias após a ressurreição de Jesus, lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. Aí você pode ficar, tudo bem. E aí, Dani, eu ainda não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Gente, olha só, presta atenção aqui, maior revelação de todas. Jesus, ele desceu aqui na terra, ele se fez carne e ele ficou 33 anos aqui na terra. Jesus foi Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em nós. Ele habita dentro de nós. Vocês têm noção que o Espírito de Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de mim e de você. Nós que somos criação divina. E esse sempre foi o plano de Deus. E aí eu gostaria também que colocassem para mim, hoje vocês vão ver vários versículos. Lucas 11, do 11 ao 13. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então aqui Deus ele vai comparar o Espírito Santo ao melhor presente que nós podemos ganhar, que é justamente o tema dessa palavra. E aí, eu quero falar com vocês que sabe esse sentimento que você está aí dentro do seu coração? De que você não importa, de que ninguém liga para você, de que você não é amado, você não é querido, de que você está sozinho nesse mundo? Ele é um sentimento que o diabo coloca dentro do nosso coração para tentar nos entristecer, para tentar fazer a gente parar. Como eu falei para vocês, essa semana eu passei por uma prova gigantesca, que eu fiquei bem assim, Deus, eu não estou conseguindo, eu não aguento mais. E aí eu lembro que na quarta ia ter célula lá em casa, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa célula hoje se eu estou me sentindo um caco? Mas é o Espírito Santo que nos ajuda e nos fortalece. E segundo a minha célula mais linda do mundo, foi a melhor célula do ano. Então, glória a Deus. Deus ele nos deu o Espírito Santo para que a gente não precisasse caminhar sozinho, para que a gente pudesse ter uma ajuda. Porque aqui, ele nunca escondeu de nós. Ele falou, no mundo, vocês terão aflições, mas fiquem firmes, pois eu venci o mundo. E ele também deixou o Espírito Santo conosco, para nos ajudar, para nos consolar. Mas e aí? Qual é a função do Espírito Santo? Ele tem várias funções, vou apresentar aqui para vocês. A primeira é que ele nos guia à verdade. Pode abrir para mim em João 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então, o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Ele também nos convence do pecado e da justiça. João 16, versículo 8. Versículo 8 do João 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vem convencer a gente disso para quê? Para acusar a gente? Não. Mas para nos levar ao arrependimento. Sabe quando você faz uma coisa assim muito errada, que você pensa bem assim, caraca, velho, por que eu fiz isso? Pequei contra Deus, não devia ter feito isso, vou ali pedir desculpa, sei lá, para minha mãe, para o meu pai. Sabe quando vocês fazem um negócio assim e vê que não é legal? Spoiler, não é a sua consciência, é o Espírito Santo te avisando, porque ele é o seu ajudador. O Espírito Santo também habita em nós, como eu falei para vocês, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele produz o caráter de Cristo em nós, nos sela como filhos de Deus, nos fortalece e intercede por nós. Olha só o tanto de coisa que o Espírito Santo faz. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando, Dani, amei, o Espírito Santo faz isso tudo de legal, quero ter o Espírito Santo. Como que eu faço para receber o Espírito Santo na minha vida? O primeiro passo que você tem que fazer é aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, o Espírito Santo, ele entra dentro do seu coração e ele faz morada. E aí toda a bagunça que existia aqui dentro, todas as confusões internas, todas as crises de identidade, elas vão se arrumando.
Porque o Espírito Santo, ele chega a ver aquela casa toda virada de cabeça para baixo. Ele fala, não, vou fazer uma faxina, vou deixar o coração dele bem limpinho, bem bonitinho, para que eu possa habitar. E aí, como eu falei, né, se você já aceitou Jesus, ele já habita dentro de você. Gostaria que abrisse em Romanos 8, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, como eu falei, você precisa aceitar Jesus. Seguindo em Romanos 8, versículo 26 agora. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Bom, gente, o Espírito Santo, o que a gente aprende aqui? Que ele não é opcional. Ele é uma pessoa muito importante para nós. E que quando nós não sabemos o que fazer, Deus sabe. Então, sabe aqueles momentos que você se sente perdido? Eu acho que vocês passam muito por isso, porque apesar de eu ainda ser jovem, eu já estou beirando a vida adulta, estou ficando velha, né? Já estou quase fazendo 21 anos. Desculpa aos maiores de 21. E aí, é sério, gente, durante a nossa adolescência, tipo, lá pelos 10, aos 18, 19, 20, toda hora tem uma crise. E a gente fica, meu Deus, ai, porque eu sou muito feia. Ai, porque eu sou muito burra. Ah, porque agora, meu Deus, eu vou ter que escolher uma faculdade, escolher um emprego, eu não sirvo para nada, eu não sei o que eu faço. Sabe essas crises que vêm? Cara, o Espírito Santo, ele quer te ajudar. Ele quer te fazer sentir amado, porque você é amado. Vocês lembram uma coisa assim que a gente sempre fala? É que Deus é amor, certo? Então, o Espírito Santo, ele também é amor. O amor está habitando aí dentro de você. Eu acho muito engraçado, gente, porque eu preparei aqui a palavra assim, top na minha cabeça. Só que Deus, ele vai direcionando a gente e a gente vai falando o que ele quer, né? Não o que a gente quer. E eu queria perguntar para vocês, vocês veem o Espírito Santo como algo ou como alguém? Porque o jeito que a gente olha o Espírito Santo, ele vai fazer bastante diferença na nossa vida. Porque, assim, Deus é fácil a gente ver como alguém, ele é o nosso Pai. Jesus também é fácil da gente ver como alguém, porque ele morreu por nós naquela cruz para que a gente tivesse salvação e para que nós não fôssemos condenados eternamente. Mas e o Espírito? Gente, alguém pode me trazer uma água, por favor? O Espírito, às vezes, a gente fica muito com aquela visão dentro da nossa cabeça de filmes de terror, que ninguém assiste, né? Deus me livre. Eu não assisto, gente, mas já ouvi falar. Fica bem assim, nossa, o Espírito, ele, tipo assim, ele vai ser uma pessoa também? Como isso é possível? A gente sempre pensa assim, o Espírito é uma parte da pessoa que saiu andando por aí. Mas não é verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E o que é que distingue um algo de um alguém? Alguém levanta a mão aí e responde. Será que é vida? Tipo, uma coisa não tem vida e um alguém tem vida? Será que é isso? Pensa aí que eu vou beber uma aguinha. O que distingue uma coisa de uma pessoa, né? Um algo de um alguém, não é a vida. Porque se você vê que esses pés de árvore, eles têm vida, mas eles ainda são coisas. O que distingue o Espírito Santo de algo é que ele tem uma alma. E a nossa alma, ela é composta pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. Então, o Espírito Santo, ele tem tudo isso. Se o Espírito Santo, ele tem mente e ele é Deus, isso significa que ele é onisciente, ele sabe de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que vocês se perguntaram, Espírito Santo, o que o Senhor acha disso? Espírito Santo, qual caminho eu devo seguir? Espírito Santo, essa roupa aqui tá boa para eu sair de casa? Tá boa para eu ir para a igreja? Vocês já perguntaram isso? Espírito Santo, o que o Senhor pensa sobre isso? Ai, Dani, mas a decisão é muito pequena. Tipo assim, eu vou perguntar para Deus se eu como ovo ou macarrão na hora do almoço? Sim, o que tem? Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ah, mas é uma decisão muito grande, eu preciso pensar por muito tempo, porque isso daqui vai mudar a minha vida ou então vai me afundar. Pergunta para Deus, pergunta para o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele ser onisciente significa, gente, que ele tem todo o conhecimento do mundo. Ai, porque eu acho cientistas assim muito inteligentes e tal. Sabe quem deu esse conhecimento para eles? Deus, o Espírito Santo. Exatamente. Então perguntem.
Abra lá comigo também, 1 Coríntios 2, 10 ao 11. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam o que quis dizer aqui? Quem conhece os seus pensamentos melhor do que você? Só o seu Espírito. Quem conhece os pensamentos de Deus? Quem tem a mente de Deus? O Espírito Santo. Então, você quer saber a vontade de Deus específica para você? Tenha um relacionamento com Ele. A vontade geral, a gente já sabe, é tudo que está escrito aqui na Bíblia. Agora, a vontade específica para a sua vida, você vai descobrir tendo um relacionamento com Deus. Tendo um relacionamento com o Espírito Santo, íntimo e profundo. Vou contar um segredo para vocês, quem quer casar. Vocês não vão descobrir o nome do amor da vida de vocês lendo a Bíblia. Ai, mas tem o nome dele na Bíblia. Não é um sinal para você. Você vai descobrir essas vontades específicas de Deus para a sua vida se relacionando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também tem emoções. E isso significa que a gente pode entristecer o Espírito Santo. E como é que a gente entristece o Espírito Santo? Fazendo coisas que vão contra a vontade de Deus. Desobedecendo a Deus, andando por caminhos que a gente sabe que não era para a gente estar andando e a gente anda do mesmo jeito. Eu até falei para a tia Cleide que eu passei por uma experiência assim nesse último ano, que Deus, ele me deixou experimentar várias coisas, vários sentimentos novos, tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins. Ele me deixou experimentar coisas que nem chegaram a ser sentimentos em si, mas eram sensações que não eram pecado. Mas a depender da forma como eu agisse diante daquilo, poderia se tornar. Vou dar um exemplo para vocês. Entrei na faculdade, de novo, esse ano, e conheci muitas pessoas diferentes. A minha turma, ela tem 85 pessoas, gente. Então, e que vieram de vários estados, são DF, Minas Gerais, do Sul, de um monte de lugar. Então, pensa esse tanto de gente diferente na mesma sala, estudando a mesma coisa. Tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, conheci pessoas incríveis, conheci pessoas que não eram tão legais assim. E o Espírito Santo, ele alerta a gente. E eu tive essa experiência de querer me parecer com essas pessoas que não seguem a vontade de Deus, que não agem de acordo com o Espírito de Deus. E eu acho que talvez vocês também já tenham se sentido assim. Ai, Dani, mas você queria estar lá bebendo, queria estar nas festas com eles? Não. Às vezes eu só queria fazer parte daquele grupo. Eu só queria me sentir aceita. E aí o Espírito Santo pegou e falou, olha, se você continuar flertando com essas coisas, se você continuar pensando nessas coisas, uma hora vai se transformar em ação. E você vai me desagradar. Eu pergunto para vocês, é pecado eu ficar conversando com alguém que não é da igreja? Ou então eu, achar uma pessoa que não é da igreja bonita e ficar interessada nela e tudo mais? Isso é pecado? Não. Só que Deus, ele alerta a gente, é igual eu falei para vocês. E Deus, ele me permitiu viver algumas dessas sensações de querer pertencer a um lugar que não era para mim, que eu sabia que não era para mim, e de pensar em aceitar migalhas. Foi uma coisa assim que a gente foi lá no culto da Casa do Pai e ficou muito na minha cabeça, que quem é de Deus, quem pertence ao Senhor, não se conforma em estar em qualquer lugar. Porque nós temos um banquete. Então você não vai querer, tendo um banquete ali na sua frente, se assentar no chão e comer as migalhas que caem da mesa. Pelo menos não deveria. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Deus fala, meu filho, espera. Não fique com essa pessoa aí agora, não. Ela vai fazer mal para você, ela vai te tirar daqui. Aí você vai lá e fala, ai, Deus, o que tem? É só uma vezinha, só vou dar um beijo e tchau. Você acha que isso é o Espírito Santo de Deus? Gente, vocês estão se entregando aí com a cara de vocês. Isso é de Deus? Não. E às vezes Deus preparou a bênção está aqui do seu lado, toda bonitinha, se guardando, esperando você, e você dando esse maior mole do mundo. Aí sabe o que acontece? Você perde a sua bênção, porque você deu mole. Entendeu? Então, cara, não aceite migalhas. Vocês são filhos de Deus, vocês são da realeza. Tem noção do que é isso? Vocês são feitos para serem cabeça e não cauda. Vocês vão estar nos melhores lugares, se vocês quiserem, se vocês escutarem o Espírito de Deus. Porque para cada um, a vontade vai ser específica. Para a minha vida,
A vontade de Deus foi que eu fosse médica, foi que eu representasse Ele lá, dentro de um hospital, com pessoas que vão estar sofrendo, que vão estar no momento mais vulnerável da vida. Mas qual a vontade de Deus para você? Às vezes Deus não quer que você seja médico. Às vezes Deus quer que você, sei lá, seja um concursado e lá no seu serviço você faça a diferença. Às vezes Deus quer que você vá para outra área e você está aí se perguntando, andando perdido, sendo que você tem o Espírito de Deus dentro de você. E como eu falei, né, quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, o que a gente faz? É difícil, o que a gente faz? A gente pede perdão e se reconecta de novo. E eu vou mostrar para vocês que não precisa ser assim uma coisa tão escandalosa. Às vezes você saiu de casa, né? Você acordou, falou assim, caraca, hoje eu vou ler a Bíblia, vou dentro do ônibus, eu não vou escutar sertanejo, eu vou escutar um louvor, porque hoje eu tô crente, para, né, ter conexão com Deus. Aí você chegou lá na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho. Aí daqui a pouco você já riu de uma piada que não era para você estar rindo, entendeu? Que era meio assim, aí você riu, tem nada não. Aí daqui a pouco você já fofocou lá com a sua amiga. Nossa, você viu o que fulana fez? Meu Deus. Fofoca é pecado, viu, gente? Às vezes você saiu de casa cheio do Espírito Santo. Foi só você chegar na escola, no trabalho, na faculdade, tudo desandou. Aí lá na hora do almoço, você pensando, caraca, velho, por que eu fui rir daquelas coisas? Por que eu fui falar mal da menininha lá? Se ela descobrir, ela vai ficar super mal. E aí você fala, Deus, me ajuda, me perdoa. Eu não quero mais ficar com isso no meu coração. Ô Deus, eu xinguei o menino ali porque estava me estressando, me perdoa. Gente, Deus vai te perdoar e a conexão vai ser restabelecida. E aí eu fiz todas essas perguntas para vocês, assim, é bem diferente da pregação de domingo, eu sei. Mas é porque quando nós perguntamos o que o Espírito Santo de Deus sente, o que ele acha e tudo mais, nós construímos relacionamento. E aí, eu vou colocar assim no nosso cotidiano. Imagine que você não é mais um jovem solteiro, que Deus te abençoou, e você está namorando uma pessoa. E aí você quer tomar algumas decisões. Ou então você percebe que a pessoa está estranha, né, esquisita. O que você vai fazer? Você vai perguntar, fulana, o que você acha sobre isso? Fulano, o que você acha sobre isso? Fulano, por que você está se sentindo assim? Eu te chateei? Aconteceu alguma coisa? É ou não é? Quem tem um relacionamento aí vai saber responder. Isso são coisas próprias do relacionamento. É por isso que a gente precisa ser assim com Deus, com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor acha? De eu pegar e fazer uma faculdade em outro estado, é da sua vontade? Espírito Santo, o que o Senhor acha de eu aceitar esse emprego aqui? Espírito Santo, você acha que esse namoro aqui é certo para mim? Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Como o Senhor se sente em relação a isso? Porque muitas vezes a gente fica tão preso ali na nossa religiosidade que a gente fica, vou perguntar para o meu líder. Dani, é pecado escutar música secular? Dani, é pecado fazer tatuagem? Dani, pergunta para Deus aí o que Deus quer que eu faça de faculdade. Dani, será que é de Deus esse meu namoro? Gente, eu não sei. Vão orar. Se vocês estiverem falando com Deus, tendo um relacionamento com Deus, Ele vai responder para cada um de vocês. Até falei para as meninas da minha cela, tô vendo elas tudo rindo aqui. Ontem eu falei para elas, ano que vem eu não quero nem saber. Vocês vão ser discípulas que fazem outros discípulos, porque eu já cansei de discipular vocês, entendeu? Eu estava ficando pesada aqui para eu carregar. Vocês só, tamo rumo. E aí a gente entra no ponto principal, né? Relacionamento. Aceitou Jesus? Ele vem na sua vida. Mas existe uma coisa que te faz ter ainda mais relacionamento com Deus, que é o batismo no Espírito Santo. Alguém aqui já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. Não precisa ter vergonha. O Espírito Santo, ele nos batiza com línguas estranhas e ele passa a habitar, ele já habita dentro de nós, mas ele passa a se manifestar mais em nós. Eu li Romanos 8, 26, que falava justamente sobre isso, que nós muitas vezes não sabemos como orar, não sabemos o que falar, mas Deus ele sabe exatamente do que a gente precisa. Às vezes a gente está orando por uma coisa que não é vontade de Deus na nossa vida, e o Espírito Santo percebe, e quando nós oramos em língua, ele ora por nós, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, ele vem na sua vida. Mas quando você é batizado pelo Espírito Santo, ele vem para te transbordar, para te encher da presença dele. E aí, orar em línguas todos os dias é uma coisa muito boa, porque fortalece isso dentro de nós. Inclusive, eu vi um pastor dando essa dica e eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei que a gente só podia orar em línguas se estivesse na igreja ou coisa assim. Mas não, você orar todos os dias te fortalece como cristão. Você ora em espírito. Daí você vai estar exercitando esse músculo de orar em espírito, né? Que todo mundo deve estar bombado de orar em espírito.
E aí a vontade de Deus, ela cresce na sua vida. E a partir do momento que a vontade de Deus cresce na sua vida, aquilo que era desespero se torna esperança. Aquilo que era tristeza se torna alegria. Aquilo que era desânimo se torna ânimo. Aquilo que era uma vontade de morrer se torna vida. E, nossa, eu até me emociono porque hoje, preparando essa palavra, ela já estava toda pronta, mas eu não conseguia organizar ela porque eu só sabia chorar, pensando no tanto que Deus é bom com a gente, no tanto que a gente erra todos os dias, no tanto que a gente peca. Tem hora que a gente para e fala assim, Deus, eu estou cansada, eu vou desistir porque eu não aguento mais. Eu já estou tentando tanto, já estou manchando tanto a imagem de Deus. Nem meu líder acredita em mim mais de tanta coisa que eu já aprontei. Quantas vezes a gente não passa por situação assim? Só que o Espírito Santo, ele não é para aqueles que merecem. Ele é um presente. É o maior presente que nós recebemos do nosso Pai. E nós precisamos apenas abraçar esse presente e nos apropriarmos dele através da fé. Então, se hoje você se sente cansado, se você se sente sobrecarregado, se você se sente sozinho, se você sente que não tem nenhum amigo, que não tem ninguém na sua vida, mesmo que você esteja rodeado de pessoas, você não consegue fazer um relacionamento íntimo com ninguém, eu te falo que você tem o Espírito Santo de Deus. E que Ele quer habitar dentro de você. Ele quer te ajudar quando você estiver lá naquele quarto escuro, pensando em morrer, falando que você não presta, que você não é amado. Ele quer ir lá e Ele quer te dar um abraço. O primeiro abraço que eu senti do Espírito Santo, gente, que foi um abraço de verdade, foi quando eu tinha 12 anos de idade. Nessa época, eu cresci na igreja e eu estava na salinha. E aí eu fui expulsa da salinha porque eu já tinha encerrado a idade, mas eu ainda continuava indo e as professoras deixavam porque eu era uma garotinha legal. Mas eu já sabia que meu dia ali estava contado. Aí a professora chegou, Dani, você vai ter que sair, porque você já fez a idade, já tem tempo, a gente já está aqui, ó, com você vai ter que assistir a palavra. Aí eu fiquei, eu não era dessa igreja, eu era da igreja de Braslândia. Eu fiquei, meu Deus, não vou entender nada que o pastor fala. Fui assistir o culto e comecei a ficar sem vontade de ir para a igreja, porque da salinha para o culto é uma diferença absurda. E aí eu comecei a ficar fria com Deus e dentro da igreja, porque se eu falasse para meu pai e para minha mãe que eu não queria ir para a igreja, Deus me livre, né? Era melhor eu ir, ficar sem apanhar e tudo certo, ninguém brigando comigo. Só que naquele mesmo ano, como eu tinha feito 12 anos, eu tinha que batizar, tinha que ir para o retiro de jovens, que era super legal, e eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu não queria contato, eu não queria a igreja, eu não queria essas coisas. Só que meus pais, né, falaram que eu ia, então eu fui. Quando eu cheguei lá nesse retiro, foi o retiro do C de Santos. Muitas pessoas aqui participaram. Gente, teve uma pregação da pastora Cida, que ela falou, olha, vocês vão sentir o abraço do Espírito Santo. E eu senti o Espírito Santo me abraçar naquele dia. E mudar a minha vida. Naquela época eu era uma pessoa depressiva, eu queria me matar, eu queria morrer. Eu não aguentava mais a minha vida, eu achava que eu era feia, que eu não era capaz de fazer nada. Eu ficava perguntando, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Eu estava passando também pela transição de ter que mudar de Braslândia para cá, que não foi nada fácil. Então, tipo assim, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus me abraçou, eu senti uma coisa tão extraordinária no meu coração. Foi um amor que inundou a minha vida e mudou. E hoje eu estou aqui falando para vocês, depois de já ter ficado dentro de um lugar escuro, com uma faca só, esperando para me matar. Então eu falo para vocês, se hoje vocês estão passando por qualquer situação assim, saibam que Deus, Ele quer ajudar vocês, Ele quer abraçar vocês, Ele está aqui para consolar vocês, Ele está aqui para tudo o que vocês precisarem. E esse é o maior presente que a gente recebeu. É onde, igual eu falei, tinha morte, agora tem vida. Onde tinha choro, agora tem alegria. E é uma alegria inexplicável, gente, que você não consegue descrever. É uma alegria extraordinária. E eu espero que hoje vocês também sintam esse abraço do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é só porque vocês são jovens que vocês não prestam para nada, não. Que você vai deixar para prestar só quando você virar adulto, porque aí você vai pegar mais responsabilidade. Não, Deus quer usar vocês hoje. Todos os dias tem jovens aí da idade de vocês indo para festa, indo para balada e nem volta para casa. Por quê? O diabo levou. E vocês estão tendo a oportunidade de escutar essa palavra e de serem saqueadores do inferno. Vocês são pessoas que vão tirar vidas do inferno. Que não vão deixar mais esses jovens, esses amigos de vocês, serem tragados.
Mas antes, vocês vão falar do Espírito Santo de Deus, que vocês conheceram, que Ele ama vocês, que Ele está aqui para ajudar, sabe? Que Ele não precisa ter essa vida, que Ele não precisa se drogar, que Ele não precisa beber para estar em outro lugar, para se distrair. Não. Jesus, Ele pode curar, Ele pode transformar e Ele vai. Só basta a gente abrir a porta do nosso coração. É igual meu pai estava falando aqui ontem na macrocélula, né? Jesus, Ele é cavalheiro. Ele não vai chegar assim, pá, na porta. Não. Ele vai chegar, Ele vai bater, Ele vai esperar você atender. Aí você decide se você vai fingir que você não está em casa ou se você vai deixar Ele entrar. Mas eu falo para vocês, se vocês deixarem Ele entrar, vai ser a melhor decisão da vida de vocês. Porque Deus, Ele quer usar vocês hoje. A gente precisa de exemplos de jovens que estudam, que entram na faculdade, que passam em concursos e que não largam a Deus. A gente precisa de exemplos de namoros que são santos. A gente precisa de exemplos de casamentos que deram certo, de pessoas que cresceram na igreja e vão continuar, que não vão se desviar, que não vão deixar o banquete que o mundo oferece, que na verdade são migalhas, distraírem vocês. Então hoje, peça para o Senhor visitar vocês. Sabe, tudo isso, às vezes é uma mágoa, às vezes é uma falta de perdão, às vezes você nem está sentindo nada, na verdade, você só está com um desânimo que você não sabe de onde vem. Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer te curar. E é hoje, é agora. É para que nos próximos cultos, tenha o dobro de pessoas, porque cada um de vocês vai trazer mais um amigo. Sabe, para que as pessoas conheçam a Deus, para que elas vejam que a gente está aqui não é porque a gente é fanático, não é porque a gente é religioso, mas é porque Deus, Ele transformou a nossa vida, Ele transformou a nossa história, mudou a nossa sorte. Porque o meu enterro era para ter sido há o quê? 8 anos atrás. E Deus, Ele me transformou. E hoje Ele me usa para cuidar de vidas, para falar aqui para vocês. Ele cumpriu várias promessas que Ele tinha me prometido e que eu tinha deixado de acreditar, porque eu deixei o diabo entrar dentro da minha cabeça. Uma coisa muito interessante também, eu já estou encerrando, é que nós precisamos aprender a confrontar as mentiras do diabo com as verdades de Deus. Isso foi uma pessoa muito linda da minha célula que me ensinou, a Stephanie, numa dinâmica que ela fez, que ela trouxe várias situações da vida que a gente tinha que responder com versículos. Era tipo, perdi um emprego, alguém morreu. Tudo a gente tinha que responder com a palavra de Deus. E eu vi o quanto isso é poderoso. Porque quando o diabo vem colocar essas mentiras de que a gente não é amado, de que a gente não é capaz, a Bíblia vem e fala, você é amado, você é capaz, você é o meu povo que eu separei, que eu escolhi para mim, e vocês são feitos para serem cabeças e não caudas. Deus, Ele fala isso pra gente. Porque eu não sou capaz. Você é capaz. Seja só forte e corajoso, porque eu vou estar com você e eu vou segurar na sua mão. Então a gente precisa aprender a confrontar. Falar, não, isso aqui é uma mentira que o diabo está me contando, porque ele sabe que se um dia eu virar quem Deus fez eu para ser, ele está lascado. Com todo respeito. E é isso, gente. Olha, eu fico muito feliz de que hoje, em pleno sábado à noite, vocês estejam aqui buscando a presença de Deus. E eu falo para vocês, vocês não vão se arrepender de ficar nesse caminho. Porque Deus, Ele é a pessoa mais preciosa que eu já conheci e que vocês vão conhecer. É um amor inexplicável. Pode até parecer redundante, mas se eu estou falando de novo é porque Deus está querendo falar com você que ainda não abriu a porta do seu coração. Ele é a melhor coisa que a gente poderia receber. Ele é a melhor pessoa que poderia nos ajudar, que poderia nos acompanhar. E Ele foi quem nos salvou de uma vida de pecado, de uma vida de escravidão. E agora que nós vivemos aqui, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E o Espírito, ele vai estar numa constante luta ali com a nossa carne. Porque às vezes você quer ler a Bíblia. Só que, caraca, velho, a menina que eu gosto me mandou mensagem. Meu Deus, vou ter que responder. Ou então você quer orar, mas, nossa, Deus, me deu um sono. Ou então eu tenho que assistir aquele episódio daquela série hoje, né? Porque vai estrear hoje, eu tenho que maratonar numa noite. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas conforme a gente vai alimentando o nosso espírito, conforme a gente vai orando, conforme a gente vai se relacionando com Ele, a vontade de Deus, ela vai ficando cada vez maior na nossa vida. E aí essas coisas que nós considerávamos preciosas, elas vão se tornando nada frente à presença de Deus. Há quanto tempo você não sente o Espírito Santo? Há quanto tempo você não chora na presença dele? Há quanto tempo você não se derrama? Há quanto tempo você não separa uma tarde para ficar lendo a Bíblia e conhecendo a vontade dele? Olha, hoje é dia 13 de dezembro. Dá tempo de você se preparar para ser uma pessoa melhor e de começar a ser uma pessoa melhor hoje.
de começar a se relacionar mais com Deus. Porque, poxa, essa semana eu fiquei tipo, cara, eu tô cansada de andar em círculos. Eu já sei que essa vida do mundo não é pra mim, e eu sei que a vida de ser morna também não é legal. Deus me fez para ficar na casa dele, eu não tenho muito o que fazer. E é isso mesmo, gente. Porque quem é da realeza, quem é filho de Deus, não se sente confortável. Você pode mentir para você mesmo, falando que você está se sentindo confortável nessas mesas que zombam de Deus, mas você nunca vai se sentir totalmente confortável, porque você não nasceu para esses lugares. Você nasceu para ir morar no céu. Amém? Foi isso minha palavra, gente. Espero que Deus fale com vocês.